Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos continuar com a retrospectiva de 2015, agora voltando para os sons mais extremos. Para começar, vou fazer a lista com 5 álbuns de metal que saíram esse ano. Sei que tem alguns nomes que eu já comentei em episódios anteriores nesse canal, mas não vou botar eles nessa lista, até porque eles já têm seus próprios episódios, já fiz análises bem mais detalhadas desses discos. Para quem quiser conferir, procura nos episódios anteriores do canal, vão ficar mais em álbuns que eu não consegui resenhar nesse canal, ou que surgiram agora de última hora esse ano e eu vou querer comentar sobre. E para abrir essa lista, vamos falar de Rust, do Harm's Way. Harm's Way é uma banda que começou as atividades como um grupo de hardcore, power violence, com um som bastante rápido, músicas diretas, e alguns momentos de breakdown, chuga-chuga, aquelas partes mais cadenciadas. Por volta de 2011, eles lançaram o álbum Isolation e começaram a transitar um pouco mais pro metal, mostrando uma influência bastante forte no industrial, principalmente de bandas como Godflesh, e também alguns elementos e texturas sonoras de grupos de deathswear, principalmente nos timbres de guitarra. Depois desse álbum, eles lançaram o EP Mind Control, focando num som mais rápido, com umas influências mais sutis de grupos como Dismember. Eles ainda se focavam nesse lado mais hardcore e com uma influência de industrial. Em Rust, esse lado industrial foi completamente abraçado, até mesmo com alguns elementos de groove e new metal. Um álbum bastante influenciado pelo Godflesh, bastante cadências, elementos de industrial, alguma coisa de elementos eletrônicos, riffs bem minimalistas, arrastados, pesados. Eu gosto também de como todas as faixas são ligadas dessa forma meio bruta, pesada e agressiva. Quem gosta da parte hardcore ainda vai ter algum momento de saudade com faixas como Turn to Stone, Docile Bodies, mas aqui agora a banda tá com riffs e uma produção mais limpa, um clima e sonoridade mais opressora. Eu até prefiro bem mais esse álbum do que o Isolation. Pra quem curte esse lado mais groovado, industrial, ou mais minimalista, com algumas influências de sludge, confere esse álbum do Harm's Way que está impecável. Seguindo a lista então, vamos falar de Blossoming Decay, do Noisen. Pra quem não conhece, Noisen é uma banda de thrash metal de Maryland. É uma banda que chamou bastante a atenção com seu álbum de estreia Agony Define, que na época que foi gravado, boa parte da banda não tinha nem seus 18 anos de idade, e criava essa mistura de thrash metal com death extremamente brutal, bem forte da fase inicial de Sepultura, grupos como Demolition Hammer, Slayer e até mesmo alguma coisa de Dark Angel nos riffs. Um som completamente veloz, feroz, brutal, violento. E em Blossoming Decay, a banda não perdeu nem um pouco dessa raiva. Os riffs estão ficando cada vez mais agressivos, cada vez mais poderosos, e agora a banda começa a usar alguns elementos de grindcore. Tu vê algumas influências bem fortes de bandas como Devil Rise e Repulsion nessas faixas, e mesmo sendo um álbum extremamente curto, com 9 faixas, é uma jornada extremamente feroz, destruidora e massacrante, com bastante uso de blast beats, riffs pesados, vocais culturais. Tem que ouvir essa banda. Sem dúvida, esse é um dos grupos que mais vai evoluir na cena do metal extremo internacional. Seguindo a lista, vamos falar de Tierra e Libertad, do Xibalba. Pra quem não conhece, Xibalba é uma banda californiana que mistura um pouco de death metal com hardcore, e alguns elementos de doom e sludge, afinações extremamente graves, andamentos lentos, bastante breakdowns e beatdowns, riffs abafados e culturais extremamente graves. Tierra e Libertad é seu terceiro álbum. Nesse álbum, a banda abraçou completamente sua identidade e influência de death e doom metal. O álbum tem 8 faixas e faz uma mistura muito interessante de Morbid Angel com Disembodied. Esses timbres e riffs completamente brutais, pesados, sombrios. Sem dúvida é um dos álbuns mais pesados e grotescos do Xibalba, tanto na capa como alguns riffs e andamentos de faixas. Tem algumas influências de bandas como Buff Tower também. Além também de ser um dos álbuns mais rápidos do Xibalba, bastante momentos com pedal duplo, riffs de palhetadas alternadas, esses gang vocals completamente intimiladores. Pra quem é fã de deathcore e também quem é muito fã de death metal old school, eu recomendo para ambos ouvirem essa banda. Continuando a lista então, vamos falar de Anthropomortem, do Subterra. Subterra vem lá de Brasília e Anthropomortem é seu primeiro álbum. O grupo já tinha um certo histórico e bastante relevância na cena crust nacional. Em Anthropomortem, a banda começa a abraçar uma faceta bem mais influenciada pelo grindcore e death metal. Tu vê esse som bastante influenciado por grupos como Deviated Instinct, Storm Grove, mas ao invés de entrar por um lado mais épico, arrastado, influenciado por Amebis, o grupo aqui vai por um lado mais influenciado pelo deathswear, Napalm Death e também algumas coisas de grindcore. Letras e composições que são tapa na cara, uma influência bem forte no lado podre do crust de bandas como Extreme Noise Terror e Doom. O álbum nem passa um pouco de 20 minutos, mas te deixa uma baita impressão. É um disco que tu não vai conseguir ficar parado ouvindo. Mesmo pendendo pro lado do metal, a banda ainda tem bastante sonoridade, influência do crust, as letras políticas ainda estão lá, os riffs e andamentos velozes ainda estão lá, o som ainda é bastante honesto, não cai em nenhum virtuosismo, é um som brutal, tanto punks como headbangers vão adorar esse álbum. E pra encerrar, temos Felon's Claw, do Ilsa. Felon's Claw é o quarto álbum dos americanos do Ilsa. A banda, vinda de Washington
em si faz uma mistura de death metal, crust e doom metal. Alguns elementos bem sutis do lado mais primitivo do black metal, principalmente aquela influência do Hellhammer. A proposta da banda se orienta cada vez mais pro death doom metal, com sons cada vez mais arrastados, bastante uso daqueles leads mais graves. A produção aqui também está um pouco mais limpa, mas mesmo assim ainda tem aquele ar completamente pútrido e lo-fi. Tem aquele elemento também dos primeiros álbuns de sludge, que mesmo tendo uma produção bastante seca, assim, muito reverb, as bandas aqui conseguem fazer um som bastante arrastado, sombrio, pesado, com um clima bastante desolador e opressivo. O álbum aqui tem 10 faixas, com bastante riffs abafados, palhetadas alternadas, timbres extremamente graves, aqueles vocais cavernosos, bastante uso do D-beat. Primitivo, sem dúvida, é um dos termos que consegue definir muito bem esse álbum. A agressividade do som aqui vem completamente da banda, sem muita pós-produção, é tudo seco, direto, na cara, e mesmo com esse lado bastante doom, tem aquela energia e intensidade bastante puxada pro punk, aquele tipo de álbum que você ainda vai bater cabeça e tu não vai conseguir ficar parado, mesmo sendo um álbum com bastante influência de doom metal. Então, gostou? Não gostou? Acha que faltou alguma banda? Alguma coisa a acrescentar? Deixa seu comentário aqui no YouTube ou na nossa página do Facebook. E nos vemos na próxima lista então. Até mais!